Olá, seja bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí, onde você pode ter um encontro diário com a Palavra de Deus. Começa a partir de agora mais um estudo e o último da série Ouvindo a Voz de Deus. Você já teve a oportunidade de participar de uma cerimônia de casamento? Ali, noivo e noiva declaram perante todos os amigos e parentes presentes na cerimônia que aceitam um ao outro para toda a eternidade, ou enquanto viverem aqui na Terra. Da mesma forma, a cerimônia de batismo é um ato público onde nós declaramos que amamos a Deus e que queremos ter um encontro com Ele diário para todo sempre, quer seja aqui nessa terra, quer seja na nova vida. Hoje você terá a oportunidade de entender um pouco mais sobre o verdadeiro batismo através do estudo que começa agora. Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao canal Adventistas Parque Piauí. Seja bem-vindo ao último estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Nós estamos no estudo número 23, né? E hoje vamos falar sobre um assunto muito especial. Você já está vendo aí qual é o nosso tema, não é? Hoje nós vamos falar sobre o tema do batismo. Hoje vamos entender um pouco sobre o batismo na Bíblia, tá bom? Já quero adiantar que foi muito bom até aqui esse momento ter estudado a Bíblia com você. Com certeza o Espírito Santo tem tocado na sua vida, tem feito você conhecer mais da palavra de Deus, e Deus seja louvado por isso, né? Porque a verdade, a gente já aprendeu que ela nos liberta. Então eu quero novamente compartilhar aqui o nosso número, né? Sempre que você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato conosco, pode entrar em contato conosco através desse WhatsApp, tá bom? Você pode apontar também a câmera do seu dispositivo para esse código QR e você vai ser direcionado diretamente para o contato conosco, tá bom? Então, nós de cara já queremos agradecer muito a você por ter estado conosco durante todos esses 23 estudos, né? E hoje finalmente nós chegamos ao nosso último estudo da série. E eu quero convidar você para que hoje então nós possamos estudar sobre esse tema muito importante, muito relevante, né? Mas eu quero convidar você, primeiramente, como nós já estamos acostumados, né, relembrar o que nós aprendemos no nosso último estudo, e foi muito importante o que a gente aprendeu. Nós vimos que a Bíblia nos permite descobrir qual é a igreja verdadeira. Mesmo que hoje nós tenhamos cerca de 40 mil denominações só dentro do cristianismo, a Bíblia nos ajuda. Se nós, então, avaliarmos cada igreja de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, nós então conseguiremos encontrar a igreja de Deus visível, na igreja verdadeira. E são estas as 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Você lembra? Lembra que a igreja de Deus tem que estar fundamentada sobre 8 colunas da verdade, que são a Bíblia toda como única regra de fé e prática. Então, se você está pretendendo fazer parte de uma igreja, você está agora avaliando ela de acordo com os critérios bíblicos. Se você descobriu que essa Bíblia não aceita o Antigo Testamento, aceita apenas o Novo Testamento, então caia fora dela. De acordo com a palavra de Deus, ela não é uma igreja verdadeira. Segundo ponto, salvação unicamente pela fé em Cristo. Esse tem que ser um requisito essencial. A salvação jamais pelas obras, jamais pelo que façamos, pelas penitências que pagamos, não. Somente pela fé em Cristo. A salvação é pela graça, como nós aprendemos, tá bom? Terceiro ponto, a vinda de Cristo, literal, visível, com milhares de anjos. A igreja de Deus verdadeira, ela deve crer e pregar a volta de Jesus de acordo com os critérios bíblicos, como a Bíblia nos apresenta a volta de Jesus, como sendo literal, visível, audível, com milhares de anjos, com poder e grande glória, com a ressurreição dos justos, com a transformação dos vivos, enfim, um grande evento, né, ao qual todo olho o verá no mundo. Então, se a igreja que você está avaliando, ao invés de pregar a vinda de Jesus como literal, visível, com poder e grande glória, está pregando que a volta dele vai ser através de um arrebatamento secreto, desconfie e busque uma igreja que apresenta a volta de Jesus como a Bíblia apresenta, tá bom? Quarto ponto, ensina e prega a validade da lei
de Deus. Esse é um requisito também essencial. A igreja que você está avaliando a fazer parte, a igreja, ela prega que a lei de Deus ainda está válida ou ela prega que a lei de Deus foi abolida? Se a lei de Deus foi abolida, então Deus não tem mais regras para o ser humano? A lei de Deus é a expressão do seu caráter, nós já aprendemos isso aqui. E se Deus é eterno, a sua lei obviamente também é eterna. E nós vimos que a lei que foi abolida na cruz foi a lei das cerimônias do santuário. Essa lei cerimonial é que foi abolida. A lei moral, os 10 mandamentos, a lei da liberdade, essa continua em vigor e continuará em vigor até que tudo se cumpra, de acordo com o livro de Mateus. Outro ponto, essa igreja tem que aceitar o dom de profecia. Uma das características da igreja remanescente nos últimos dias seria a manifestação do espírito de profecia em seu meio. E, inclusive, nós até aprendemos, né, sobre os testes que nós devemos fazer para provar se um profeta é verdadeiro ou falso, né? O sexto ponto, o sábado como verdadeiro dia de adoração. A igreja que você está avaliando pertencer, ela adora a Deus principalmente em que dia da semana? É no domingo? É no sábado? É na sexta-feira? De acordo com a palavra de Deus, o verdadeiro dia de adoração é o sábado. Todos os dias nós temos que ver uma vida de adoração e comunhão com Deus, mas o sábado é o dia central, principal de comunhão com o nosso Deus, o dia principal de adoração, tá bom? Pois foi o dia que Deus separou após a criação, para que nós então nos encontrássemos com Ele semanalmente, para comungar com o nosso Criador, tá bom? Sétimo ponto, prega o Evangelho de Apocalipse 14 a todo mundo. Então, a igreja verdadeira de Deus deve pregar as 3 mensagens de Apocalipse 14. Lembra que a primeira delas é anunciando ao mundo que o juízo de Deus já começou? Lembra que nós já estudamos sobre o juízo? E aí, a igreja que você está avaliando pertencer, ela prega sobre o juízo? Ela, por acaso, diz que o juízo de Deus será em 3 etapas? O juízo de investigação, que começou em 1844 e termina antes da volta de Jesus. O juízo de comprovação, que será no milênio no céu. E o juízo de execução, o juízo final, não é, que será após o milênio, quando Cristo, então, destruir de uma vez por todas o diabo, seus anjos e todos os seus seguidores. Se ela não ensina isso, então ela não se enquadra aqui nas colunas da verdade que a Igreja de Deus tem que ter. Por último, tem um programa bíblico de saúde. E aí, a igreja que você está avaliando pertencer, ela prega os princípios bíblicos de saúde, ou ela diz que tanto faz a carne que você come, tanto faz o alimento que você come, não vê nenhum problema em se alimentar de coisas que são prejudiciais, de consumir álcool, não entende que o corpo do Espírito Santo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, por isso que a igreja de Deus verdadeira, ela precisa ter todos esses 8 pilares, porque todos eles estão fundamentados na Bíblia. E se uma igreja pretende ser de Deus, mas não segue a sua palavra, que grande incoerência nós temos, tá bom? Então nós vimos que essas são as 8 colunas da verdade. Basta ter 7? Basta ter 6? Não, precisa ter as 8 colunas, tá? E nós vimos também, né, que existe uma diferença entre a igreja visível de Deus, essa igreja fundamentada nessas 8 colunas da verdade, a igreja que segue toda a palavra, toda a Bíblia de Deus, segue os mandamentos, guarda o sábado, tem princípios de saúde bíblicos, né, que ela prega, enfim, todos esses princípios, eles pertencem à igreja verdadeira, visível de Deus, o templo visível. Mas a gente viu que existe um conceito de igreja ainda mais amplo, a igreja invisível de Deus, que é composta de fiéis filhos de Deus, que são sinceros à luz que ele tem, que ele deu, que eles têm até esse momento. Eles estão espalhados por várias igrejas em várias denominações, tá bom? Tem filhos de Deus sinceros na igreja católica, na igreja Assembleia de Deus, na igreja batista, na igreja Deus é Amor, na congregação cristã do Brasil, nos mormons, nos testemunhos de Jeová. Tem filhos fiéis de Deus em todas as denominações. E um dia eles então receberão um chamado, né? Receberão um chamado para que eles possam então sair destes movimentos que não seguem toda a Bíblia e se unirem à igreja de Deus, para que haja finalmente um só rebanho e um só pastor. E a gente viu, né? Se a igreja que você está avaliando pertencer, lá pregam verdade misturado com a mentira, o conselho de Deus é: sai dela, povo meu. Se só aceita partes da Bíblia, sai dela, povo meu. Não acredita em Jesus, sai dela, povo meu. Não obedece à lei de Deus, sai dela, povo meu. Ou então
tem aquele grupo de pessoas ainda, não preciso de igreja, eu só preciso de Cristo, eu sem religião. Também não entre nessa, porque a Bíblia diz, né, em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos. Então, por isso, o convite de Deus para você hoje é: saiam desses movimentos sem vida e se unam ao povo de Deus que guarda toda a palavra de Deus, tá bom? E aí, então, Jesus está fazendo este trabalho de reunir todo o seu povo espalhado em um só rebanho e um só pastor. Então, o convite que foi feito é para que você, então, pertença à igreja de Deus verdadeira, remanescente dos últimos dias, a igreja visível, tá bom? Que vai poder lhe treinar melhor para permanecer salvo até o fim, tá bom? Vamos então para o nosso tema de hoje, né, que é o batismo. Mas vamos fazer uma oração primeiro? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Santo Deus e amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos ensina tantas coisas boas, nos mostra o caminho da verdade. E nós te agradecemos porque o Senhor permitiu que essa palavra chegasse até nós hoje. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo está trabalhando em nossos corações. E a cada dia, Pai, Ele tem tocado em nossa mente para que possamos aceitar a Jesus, para que possamos, Senhor Deus, aceitar a verdade da Sua palavra e nos unirmos, Pai, à Igreja de Deus. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, também ao Espírito Santo que hoje nos ajude em mais esse tema, para que possamos entender, Pai, como é o batismo bíblico e por que é importante recebê-lo. Em nome de Jesus, nós pedimos estas bênçãos. Amém. Então, hoje, nós vamos entender por que nós devemos ser batizados, tá? Você já com certeza ouviu falar da palavra batismo, né? Batismo, eu até adianto para você, ela vem de uma palavra grega, chamada baptizo. Vou até mostrar aqui para você a minha imagem para você entender melhor. A palavra batismo vem de uma palavra grega chamada baptizo. E você sabe o que significa a palavra baptizo? Quer dizer mergulhar, imergir, afundar. Então, batismo quer dizer mergulhar, imergir, afundar. Esse é o significado da palavra batismo. Só que nós temos muitos tipos de batismos hoje nas denominações cristãs em geral. Mas e aí? Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, há um só batismo reconhecido na Bíblia. Mas vamos responder mais uma pergunta. E qual é o significado do batismo na Bíblia? Agora eu quero ler com vocês dois textos muito interessantes. O primeiro deles está em Romanos 6, versos 3 a 4. Olha o que diz esse texto. A gente tem muito a aprender somente com esse texto aqui. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que quando nós somos batizados, nós estamos então relembrando, comemorando a morte e ressurreição de Cristo. Porque quando nós somos batizados, o que acontece? Nós somos mergulhados nas águas, e aí Paulo vai dizer assim, olha, nós fomos sepultados com Cristo na sua morte por meio do batismo. E agora então, quando a gente emerge da água, ele compara a ressurreição. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, agora assim também nós andemos em novidade de vida. Então, assim como Cristo morreu e ressuscitou, quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida. Esse é o significado do batismo. O batismo... Lembra que quando a gente estava estudando sobre a mudança do sábado para o domingo como dia de guarda, e a gente viu lá que as pessoas hoje, muitas delas guardam o domingo como uma forma de comemorar a ressurreição de Jesus, que foi no domingo. Mas a Bíblia já deixou para a gente uma cerimônia, que é a cerimônia deixada por Deus para que nós comemoremos a sua morte e a ressurreição dele. E que cerimônia é essa? É exatamente a cerimônia do batismo. Porque quando nós nos batizamos, nós morremos para o pecado, ao sermos imergidos nas águas, e renascemos para uma nova vida, ou seja, ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. É isso que acontece no batismo. Deus te dá, meu amigo, ele pega aquele seu livro, que era a sua história antiga, antes de conhecer Jesus, e ele rasga aquelas páginas, ele agora entrega um livro novo para você, e você agora ganha a oportunidade de escrever uma nova história. Deus quer escrever com você essa história.
Mas para isso você precisa entregar o livro antigo, entregar a sua vida antiga para ele, para que ele agora possa substituir essa vida antiga por uma vida nova em branco, para que você escreva junto com ele a partir daqui. E isso tudo acontece quando nós nos batizamos. Nós morremos para o pecado, dizemos assim: olha mundo, olha vocês que estão assistindo, eu era pecador, mas desse dia em diante eu me arrependo e agora eu quero morrer para essa vida antiga e eu quero renascer para uma vida nova com Cristo. É isso que acontece no batismo. Colossenses 2,12 vai reforçar ainda mais essa ideia. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2,12. É esse, queridos, que é o significado do batismo. Mas como é que o batismo vai ter esse significado de mergulhar, morrer para o pecado? Subir, levantar da água, renascer para uma vida nova, ressuscitar para uma vida nova. Se hoje em muitos batismos aí a gente só vê o pessoal aspergindo a água sobre a cabeça da pessoa, ou então só derramando um pouquinho de água na cabeça, é por isso que nós vamos entender pela Bíblia que na verdade existe uma forma correta de ser batizado. E se você ainda não passou, ainda não foi batizado da maneira correta que a Bíblia aponta, você precisa receber então esse batismo. E de que forma foi essa? Cristo nos deixou o exemplo. Cristo nos deixou o exemplo de que forma nós devemos ser batizados. De que forma Cristo foi batizado? Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olha só que interessante. Como é que Jesus foi batizado? Aqui diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Lembra o que significa essa palavra batizado que eu lhe falei? Vem da palavra baptizo, que quer dizer mergulhar. Ou seja, Jesus foi mergulhado, ele foi batizado por imersão. Imersão quer dizer mergulhar. Essa é a forma correta de batizar, de acordo com a Bíblia. Nós precisamos ser mergulhados nas águas para morrermos para o pecado e renascermos para uma vida nova em Cristo. Uma maior prova até que Jesus foi batizado também por imersão, além da própria palavra batismo, que quer dizer isso, né? É que também, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem. Então Jesus saiu da água, ou seja, ele precisou entrar dentro da água para ser batizado, ou seja, para ser mergulhado. Se fosse só um batismo por aspersão, bastava ele ficar na terra, João pegava água e aspergia nele, ou pegava um pouquinho de água e botava sobre a cabeça de Cristo. Mas Cristo precisou entrar na água, porque ele foi batizado por imersão. E batismo significa mergulhar, imergir, tá bom? Então, esse é o batismo correto de acordo com a Bíblia. É através desse batismo, passando por esse ritual, que tem todo esse significado de morte para o pecado, renascer para uma vida nova em Cristo, que nós todos precisamos passar ao aceitarmos Jesus. Então talvez você está assistindo aqui e está pensando: mas eu não fui batizado assim, só derramaram água na minha cabeça, ou só aspergiram água. Mas a palavra de Deus está dizendo então que agora nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e sermos batizados por imersão. Então, basicamente, nós temos esses três tipos de batismos: o batismo por aspersão, o batismo por efusão, que é esse de derramar água. Lembra o bebezinho? Derramar água na cabeça do bebezinho? Efusão. E também o batismo por imersão. E aí a gente viu pela Bíblia que a forma correta de batizar não é por aspersão, não é por efusão, mas é por imersão. E a gente até viu, né, que batismo vem do grego baptizo, que quer dizer mergulhar, imergir. Então, se você não sabia, olha só como a palavra de Deus nos ensina. Hoje você acabou de descobrir que existe forma certa de ser batizado e forma errada de ser batizado, tá bom? Mas que razão Jesus apresentou para sermos batizados? Por quê? Mas batizar para quê? Eu já aceitei Jesus no meu coração, para que eu preciso ser batizado? Olha o que diz Mateus capítulo 3, versos 13 a 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então Jesus chegou a João Batista pedindo para que fosse batizado por ele. Mas o João, reconhecendo a Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, disse assim: eu te batizar, eu aqui preciso ser batizado pelo Senhor. E aí Jesus disse assim: olha,
Deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado. Ele nunca cometeu nenhum pecado, de acordo com a palavra de Deus. E ainda assim, ele escolheu ser batizado. E por que ele escolheu? Quando Deus faz uma coisa de que ele não precisa, ele está querendo nos deixar o exemplo. Lá no passado, lá na criação, Deus fez o mundo em 6 dias e ao 7º descansou. Deus não precisava descansar, ele não se cansa, mas ele descansou para nos deixar o exemplo. Muitos anos depois, Jesus vem à Terra e agora ele vai a João e é batizado. Jesus não precisava ser batizado, ele não tem pecado, mas ele fez para nos deixar o exemplo. Então, quando Jesus faz algo de que ele não precisava fazer, é porque ele está querendo nos deixar o exemplo. Então, quando nós nos batizamos, nós seguimos o exemplo de Jesus e cumprimos toda a justiça. Por que devemos ser batizados? Porque foi assim que Deus determinou. Porque esse é o correto. Assim que nós cumprimos toda a justiça. Então, esse foi o exemplo que Jesus nos deixou e nós devemos seguir. Mas vamos para outra pergunta. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo deveria mostrar seu arrependimento? Mais um reforço para a pergunta anterior. Olha o que diz Atos 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando o povo, quando os apóstolos pregaram para o povo lá em Jerusalém, lá em Atos 2, e as pessoas agora perceberam assim, nossa, a gente errou mesmo, mas a gente agora, o que a gente faz agora que a gente descobriu essa verdade que vocês estão pregando? Aí Pedro diz assim, olha, agora que vocês conhecem a verdade, vocês precisam se arrepender e ser batizados. Então, arrepender-se não é o único passo para que então a gente seja salvo por Cristo. Arrepender é só uma parte. A gente precisa crer, a gente precisa se arrepender, confessar os nossos pecados. Você lembra do estudo que a gente já teve sobre fé, arrependimento e confissão? E a gente precisa também ser batizados. E depois disso, perseverar até o fim. Esses foram os 5 passos que a gente estudou lá no nosso 5º estudo. Crer, arrepender-se e converter-se, né? Confessar os pecados a Deus, ser batizados e permanecer salvo, perseverar até o fim. Então o batismo é uma parte do, digamos assim, do ritual, né? É uma parte do processo onde nós então somos salvos por Cristo. Nós precisamos demonstrar publicamente às pessoas e ao universo que está nos assistindo, a todos os anjos, que nós escolhemos aquilo de livre e espontânea vontade, aceitamos a Jesus e estamos demonstrando isso publicamente. Se a gente ficar agora com, mas eu já aceitei a Jesus no meu coração. Tudo bem, Deus pode ver isso, mas e as outras pessoas ao seu redor? E os anjos no céu, como saberão que você realmente aceitou a Jesus? Então Deus deixou uma forma pública de nós demonstrarmos então, não somente para Ele, mas para todas as pessoas e para os anjos, o universo ao nosso redor, que nós aceitamos realmente a Jesus. E esse meio que Jesus deixou é o batismo, tá bom? E eu quero mostrar essa imagem para você, né? A gente já viu, né? É preciso crer. Mas depois para que a gente possa crer, a gente precisa ser ensinado. O que você está assistindo aqui durante esses 23 dias são os ensinos da palavra de Deus. Você está sendo ensinado. Você está sendo ensinado para que você possa então crer. E agora, ao crer na palavra de Deus e descobrir que talvez algumas coisas você não estava fazendo como a palavra de Deus manda, agora você precisa se arrepender e então receber o batismo. Tá bom? Vamos para frente? Quão essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? É realmente essencial isso? Olha o que diz a palavra de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí? Você acha que é essencial? Ou você acha que dá para passar sem o batismo? Olha o que Jesus disse. Quem não nascer da água, isso aqui ele está falando do batismo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós quisermos entrar um dia no reino de Deus, nós precisamos ser batizados. E Marcos 16, Jesus vai dizer a mesma coisa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado.
Ah, mas eu já vi uma história aí de um ladrão, o ladrão na cruz lá se arrependeu e ele não foi batizado e Jesus disse que ele estaria salvo. Aí a gente tem que entender claro o seguinte: o ladrão da cruz se arrependeu no último momento da sua vida. Ele não tinha como descer da cruz e receber o batismo. Mas você que está estudando a palavra de Deus hoje, você que está aprendendo, está crendo, se arrependendo dos seus pecados, você precisa passar pela cerimônia do batismo, para que você então seja salvo. É o que Jesus diz, ó, quem crê e for batizado será salvo. E é quando nós somos batizados que é escrito lá no céu, lá no livro da vida do Cordeiro, o nosso nome na lista de salvos por Jesus. Por isso é tão importante que nós sejamos batizados nas águas. Tá? O que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? Atos 22:16 vai dizer o seguinte: e agora, por que te demoras? Disseram para Paulo, né? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Deus, invocando o nome dele. Então, quando Paulo entendeu o plano da salvação, entendeu que ele estava lutando contra Deus, se arrependeu, foi ensinado, creu, se converteu, agora então ele é convidado a ser batizado para lavar os seus pecados. Quando nós somos batizados, mergulhados nas águas, os nossos pecados são lavados. A nossa vida anterior é esquecida. Deus pega aqueles nossos pecados antigos e lança nas profundezas do mar. Ninguém nunca mais vai poder trazer à tona diante de Deus aquele pecado, porque Deus já os apagou para sempre. Olha que coisa linda e maravilhosa. Nós que somos pecadores erramos todos os dias e agora Deus então nos oferece essa oportunidade de recomeçar. Você não gostaria de recomeçar também? Você não gostaria de passar por esse recomeço ao lado de Jesus? Então essas são as razões para que nós sejamos batizados. Para seguir o exemplo de Cristo, porque ele foi batizado mesmo sem precisar. Cumprir a justiça, ou seja, obedecer, porque Deus disse que devemos ser batizados. Jesus falou que precisamos ser batizados, então obedecemos a Ele quando aceitamos o batismo. Terceiro, para perdão dos nossos pecados, porque é isso que acontece quando nós nos batizamos, recebemos o perdão dos nossos pecados são lavados, né? Quarto, confessar Cristo publicamente. Tem muitos daqueles crentes, né, cristãos que são cristão 007, né? Aquele agente secreto de Cristo. Ninguém nunca sabe que ele é cristão, né? Não é assim que Deus deseja que seja a nossa vida. Nós precisamos confessar Cristo publicamente e fazemos isso através do batismo. Outra razão para ser batizado, para sermos novas criaturas. Precisamos deixar a nossa vida para trás, nossa vida antiga para trás e começar uma nova vida em Cristo. E por último, para sermos salvos. Precisamos ser batizados se quisermos ser salvos, tá bom? Então essas são as 6 razões pelas quais nós devemos aceitar o batismo. Mas e quando deve ser isso? Quando eu devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? Será que o dia de entregar-se a Deus é amanhã, é daqui a um mês, daqui a um ano, ou quando eu abandonar todos os meus pecados, ou quando eu conhecer toda a Bíblia? Qual é que é o momento para me entregar a Deus através do batismo? Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 vai dizer, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, meu amigo, o dia de aceitar a Jesus, de decidir se entregar a Ele, de decidir receber o batismo, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano, não é quando você achar que já abandonou todos os seus pecados, não. O dia de tomar a decisão pelo batismo é hoje. Hoje é o dia que Deus reservou lá no seu calendário, para que você então recebesse o convite para ser batizado e decidisse receber o batismo. Deus separou esse dia antes de você nascer. Ele olhou para a sua vida no futuro e olhou e disse assim, olha, eu sei que nesse dia aqui, nesse exato dia, o fulano estaria assistindo esse vídeo. Ele seria convidado a entregar a vida a Deus. E nesse dia então, ele aceitaria Jesus. E esse dia foi marcado no calendário de Deus desde antes de você nascer. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje você está recebendo o convite para tomar a decisão ao lado de Jesus.
A Bíblia é muito linda, as mensagens são muito lindas, mas se isso não fizer uma mudança prática em nossa vida, não adianta nada. Se conhecermos a Bíblia, as leis, como é o ser humano, o que vai acontecer no futuro, no fim do mundo, tudo isso não vai adiantar nada se depois de sabermos tudo isso não escolhermos a Cristo, não entregarmos a nossa vida para Ele. E é por isso que hoje é o dia de nos entregarmos. Mas você pode pensar, mas a minha vida passada, eu já fiz tanta coisa errada, eu já fui tão longe, eu não sei se... Eu não tenho forças, eu não consigo, eu não sei se Deus vai me aceitar. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Lá em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Meu amigo, não importa quão longe você acha que foi, não importa se você, na sua opinião, cometeu os mais terríveis pecados, se você andou muito distante de Deus, não importa. Deus pode resgatar você hoje. Ele vai desconsiderar, Ele vai relevar todo o tempo de ignorância que você viveu. Ou mesmo se você sabia que estava em erro e continuou errando, e hoje você está arrependido, Deus pode lhe dar o perdão por completo, se você quiser entregar-se a Ele por completo. E Deus então faz o convite para você hoje, olha, mas agora que você está conhecendo essa verdade, eu convido você hoje a se arrepender. Eu convido você hoje a entregar a sua vida por completo. Deus é um Deus de entrega total. Ele deu tudo o que tinha pela gente. Ele deu o seu Filho, o bem mais precioso do universo, para morrer em nosso lugar. Então, nada menos do que a nossa entrega total a Ele vai adiantar. É por isso que Ele pede hoje, entrega o teu coração para mim, meu filho. E o convite de Deus ecoa na sua mente e vai continuar ecoando até que você tome uma decisão ao seu lado. E agora então nós chegamos à nossa última pergunta da nossa série evangelística, da nossa série de estudo da Bíblia. O que acontecerá então se atendermos à ordem de Jesus? E a palavra de Deus nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Se nós atendermos a ordem de Jesus e recebermos o batismo, se você tomar essa decisão, aqui a Bíblia diz que você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz, mais que feliz, meu amigo. Jesus está dizendo que você vai ser mais que feliz se você lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Se você for batizado, tiver os seus pecados perdoados, a consciência vai ficar limpa, você vai ser muito feliz. E ainda mais, você vai ganhar o direito à árvore da vida. A vida eterna vai ser sua. Deus vai lhe conceder a vida eterna novamente, mas não aqui nesse mundo de violência, no paraíso de Deus, um lugar perfeito, onde não há onde não há ódio, só amor, onde não há morte, só vida, não há choro, pranto, só alegria e felicidade. Isso é o que Jesus tem prometido para mim e para você. E você vai então poder entrar na cidade santa, a cidade de Deus pelas portas, a morada que Ele está preparando para você. Desde os tempos antigos, Deus está preparando um local para a sua morada eterna. Com todo capricho Ele está preparando essa casa, essa mansão, não sei de que porte é a casa que Ele está preparando para você, mas com certeza é algo lindo. E Ele preparou isso desde os tempos antigos, mas para que você então receba tudo isso, receba a vida eterna, o perdão dos seus pecados, suas vestes sejam lavadas, você ganhe direito à árvore da vida, ao entrar pela porta, você precisa ser batizado, aceitar a Jesus e passar pela cerimônia do batismo. Não o batismo por efusão, não o batismo por aspersão, mas o batismo por imersão, onde você é mergulhado para morrer pelo pecado e então erguido para renascer, ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte na segunda carta dele à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo agora vai se fazer novo. É uma chance de uma nova história que Deus está dando para você. E qual será a sua decisão, meu amigo? Se Jesus te chama e você hoje decidir não vir, para onde você vai? O que mais alguém, ou o que mais você pode ter desse mundo, o que mais alguém pode lhe oferecer de melhor, de maior do que isso, do que a salvação e a vida eterna?
É por isso que hoje eu quero convidar você a tomar a sua decisão mais forte e mais firme até aqui. Hoje Deus lhe convida, o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje, para que você então tome a seguinte decisão: eu creio no batismo por imersão. Esse é o batismo correto que a Bíblia nos ensina. Eu desejo ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E por fim, eu quero entregar minha vida publicamente a Deus através do batismo. Esse é o convite que Deus está fazendo para você, meu amigo. Talvez você já andou de um lado ao outro, tem lutado e lutado nessa vida, e por mais que você conquiste uma coisa ou outra, mas isso não lhe traz felicidade por completo. Sabe por quê, meu amigo? É porque existe um vazio no coração humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo habitando em você. É por isso que você precisa aceitar a Jesus, receber o batismo, nascer para uma vida nova. Mas Jesus é cavalheiro, Ele não vai arrebentando a porta do seu coração, mas a Bíblia diz que Ele bate. E Ele diz assim lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e nós estamos numa série intitulada Ouvindo a Voz de Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comigo. Quando Jesus bate a porta do seu coração, você tem a opção de abrir a porta para Jesus ou de fechar a porta do seu coração para Jesus. Se você fechar a porta do seu coração para Jesus, Ele vai ficar triste porque Ele quer te dar algo muito melhor do que o que você tem hoje. Mas se você abrir a porta do seu coração para Jesus, Ele vai entrar na sua vida e vai fazer uma diferença completa, imensa. Vai mudar tudo dentro de você. É por isso que eu quero convidar você hoje a se render a Cristo. Abra mão do seu controle. Tire o seu eu do trono da sua vida e deixe que Jesus reine na sua vida, que Ele determine o que é melhor para você. E com certeza a sua vida vai ser muito mais feliz como nunca foi antes. Vamos passar por dificuldades nessa terra, é verdade, Jesus falou. Mas o que nos espera na eternidade é inigualável a qualquer coisa que exista nesse mundo hoje. Por isso que o meu convite final nessa série para você é: meu amigo, em nome de Jesus, você aceita receber o batismo? Você aceita ser batizado na igreja de Deus para a remissão dos seus pecados? Se você aceita isso, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você mande uma mensagem para a gente nesse número agora. Essa é a hora. Essa é a hora. Entre em contato conosco. Salve esse número no seu celular e mande um WhatsApp para a gente. Ou aponte a câmera do seu dispositivo para esse código QR e diga assim: olha, eu aceito a Jesus, eu quero ser batizado, ter a minha vida completamente lavada, meus pecados lavados, quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E se você fizer isso, sabe o que a Bíblia diz? Haverá festa no céu, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É por isso que o meu convite final para você nessa série é: aceite a Jesus, deixe Ele ser o primeiro na sua vida. Se Ele for o primeiro e único na sua vida, a sua vida vai mudar para melhor e a vida eterna em Cristo Jesus estará garantida para você. Enquanto você ouve essa música que vai tocar agora, o Espírito Santo vai falar mais forte no seu coração como talvez você nunca sentiu. E hoje é o dia de você aceitá-lo. Não diga não. Se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas se renda completamente para Ele. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. E eu vou orar por você enquanto você ouve essa música. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, descido
mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Nós estamos de volta. Eu espero sinceramente que você tenha tomado uma decisão positiva ao lado de Jesus. E se você tomou, eu quero te dizer meus parabéns. Com certeza essa é a melhor decisão que você já tomou na sua vida. E você vai perceber isso a partir de hoje. Que Deus seja louvado, meu amigo. Eu quero dizer que existem nesse momento, você não pode ver, mas existem nesse momento anjos no céu aplaudindo a sua decisão. Há uma festa no céu hoje porque você decidiu permanecer ao lado de Cristo, render a sua vida por completo a Jesus. Todo o sacrifício de Jesus lá na cruz hoje não foi em vão porque você aceitou a salvação que Ele proveu.
Deus está muito feliz, meu coração também está muito feliz, porque eu sei que do outro lado dessa tela existe alguém hoje rendendo a sua vida por completo a Jesus. E é por isso que eu quero convidar você nesse momento a, se possível, feche seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso de entrega. Ore comigo, meu amigo, em nome de Jesus. Pai querido, o nosso coração está muito agradecido, Senhor Deus, pela salvação que o Senhor proveu para nós através do sacrifício de Jesus. Pai, essa pessoa hoje tomou a melhor decisão de sua vida e certamente ela vai passar por algumas dificuldades, mas Senhor, cuida pessoalmente de sua vida a partir deste momento, Pai. Cuide de sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, Senhor Deus, dos seus planos, projetos e sonhos. Cuide de sua vida espiritual, Pai, a partir desse momento, que os teus anjos estejam ainda mais próximos, cercando, Senhor Deus, com o teu amor, com o teu cuidado, com a tua proteção. E que o inimigo, Pai, jamais consiga fazer esta pessoa recuar, mas que ela persevere firme até o fim, ao lado de Cristo Jesus, para que então, quando Jesus retornar em glória, esta pessoa esteja de braços abertos e de pé, olhando para o Cordeiro de Deus, voltando em glória nas nuvens do céu, para então levá-la para a vida eterna. Pai, muito obrigado por essa decisão, muito obrigado por essa série de estudos que aconteceram nesse canal. A Tua Palavra, Pai, foi ensinada, o Espírito Santo trabalhou em corações, está trabalhando ainda. E com certeza, Senhor Deus, com certeza, nós teremos, Senhor Deus, lá na eternidade, lá no céu, muitas surpresas de pessoas que, por causa destes ensinamentos da Tua Palavra, estarão lá presentes. E desde já nós agradecemos a Ti pela oportunidade de trabalhar para o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, pela salvação em Cristo Jesus. Nosso coração está muito agradecido. E em nome de Jesus, nós elevamos esta oração de pedidos e agradecimentos a Ti. Em nome de Jesus, porque só Ele é o único merecedor, Ele é que é o mediador entre nós e o céu. E por isso, em nome de Jesus, elevamos essa oração a Ti. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo, por acompanhar conosco toda esta série até o seu final. Nós encerramos o nosso 23º dia de estudos. Talvez ainda, depois destes estudos, ainda colocaremos alguns adicionais, mas hoje encerramos oficialmente o nosso estudo. E eu louvo a Deus porque você perseverou em estar conosco até o final. Com certeza a sua vida, a partir de hoje, será muito diferente do que era antes. E Deus seja louvado por isso. E você já sabe, se você quiser mais conteúdos adicionais, quiser estudar mais a Palavra de Deus, quiser saber agora o que fazer agora que você tomou a sua decisão, não se preocupe. Se você entrou em contato conosco através do WhatsApp, nós entraremos em contato com você para que a gente converse direitinho sobre tudo o que tem que ser feito a partir de agora. É por isso, meu amigo, que eu quero encerrar esse momento agradecendo a você pela sua atenção, pela sua dedicação e empenho em estudar a Palavra de Deus. E eu quero dizer que aqui neste canal, Adventistas Parque Piauí, você sempre vai ter conteúdos como esse, de ensino da Palavra. Hoje é o nosso último dia dessa série, mas o canal continua funcionando e funcionará até o dia da volta de Jesus, com fé em Deus. Então nós, que somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Parque Piauí, queremos lhe agradecer por fazer parte desta jornada de estudo da Bíblia, por concluir esses estudos. Com certeza a sua vida será diferente e a nossa já mudou, porque nós estamos muito mais felizes porque agora nós entramos em contato com você. Que Deus te abençoe, que Deus derrame as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E com certeza um dia, com fé em Deus, em Jesus, todos nós estaremos reunidos lá na cidade de Deus, debaixo da árvore da vida, para comemorarmos a nossa salvação em Jesus e a vida eterna. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Quem crer e for batizado será salvo. Hoje aprendemos da importância que tem o batismo na vida e na confirmação da nossa salvação. Qual o seu passo em relação a isso? Qual a sua decisão em relação ao batismo? Espero que tenha ficado bem claro nesse estudo a importância que ele tem. Muito obrigado por sua participação aqui conosco nos estudos. Foi muito importante tê-lo aqui conosco. Esperamos que você tenha aprendido o suficiente para tomar uma decisão rumo à sua salvação. Nós encerramos aqui essa etapa, mais essa série de estudos, esperando que muitas outras vezes nós possamos nos encontrar também no canal.
Tenham todos uma boa noite e que o Senhor os abençoe.